Meus amores, um bom dia, bom sábado, né? Sábado glorioso, né? Porque o sábado, todo sábado é dedicado a Deus, dedicado a Jesus, a Deus, né? Jesus disse assim: Eu sou o Senhor do sábado. Quando ele fala isso assim, né, nas Santas Escrituras, nos filmes, eu amo, eu amo. Eu gosto de fazer muitas coisas para Deus e para Jesus no dia de sábado, né? É um dia assim que ele disse assim: Eu não sou escravo do sábado, eu sou o senhor do sábado. Então, toda a liderança está em cima dele. É muito, muito, muito glorioso. Meus amores, já dei um bom dia a vocês, né? Se eu ainda não dei, pô, então eu vou dar agora. Um bom dia, bom sábado, né? Sábado glorioso para todos nós. Meus amores, eu vou soltar aqui o sonho do arrebatamento. Vou soltar mais 2 sonhos para fechar os 3 sonhos. Mas, meus amores, olha, eu vou soltar o sonho e vou explicar justamente o significado dos 2 sonhos, né? Eu vou contar o sonho do arrebatamento. Meus amores, porque eu explico as coisas tão bem explicadas, mas as pessoas parecem que não entendem. Igualmente Jesus falou nas Santas Escrituras. Eles ouvem, mas não compreendem. Eles escutam, mas não discernem qual é o significado. Meus amores, é difícil, né? Mas bora lá, né? Estou aqui para fazer a vontade de mim, estou para fazer a vontade de Jesus Cristo, meu Salvador. Meus amores, olha, o primeiro sonho, o primeiro. Assim, o primeiro não, porque o primeiro eu sempre guardo para mim. Eu nunca soltei esse sonho, porque eu não sabia quem era, né? Ele não me mostrou o rosto, né? Que se ele tivesse me mostrado, eu tinha morrido, né? Ele me mostrou só um pouquinho da sobrancelha foi o suficiente para mim me acordar passando mal e deixar de teimar com ele. Glória a Deus, mas eu o amo, mas eu o amo. Pois então, meus amores, esse sonho eu nunca falo para ninguém, assim, porque, né? Mas eu entendi quem era nesse sonho. Aí eu conto só do sonho do arrebatamento, porque no sonho do arrebatamento eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça, né? Aí eu comecei a saltar na internet desde esse sonho do que Jesus apareceu para mim, entendeu? Deixa eu contar aqui pra você. Meus amores, eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus e os anjos em cima das nuvens. Era de dia, eu olhava pra ele assim, eu olhava pro céu, eu via ele em cima das nuvens junto com os anjos. Aí, né, eu já não tava mais dentro da minha casa, né? Eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. Aí eu via uma abertura, assim, uma rachadura muito grande na terra, assim, de uma rua a outra aberta. E quando eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei, né? Aí eu disse assim: não, esse sonho não é para mim guardar, esse sonho é para me contar. Vou começar a contar na internet. O sonho do arrebatamento não é só para mim, é muito para muitas pessoas. Jesus está mandando um recado para as pessoas, né, que está voltando. Aí eu entendi, né, que Jesus já está próximo de voltar. Como naquele texto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, é da Maria Madalena. Vou mostrar 2 coisas para vocês. Maria Madalena, né? Qual é? Ah, é em João. Maria Madalena é em João, ó, meus amores. Olha. Em João. Pronto, já achei João. Cadê a Maria Madalena? Pronto, aqui é Maria Madalena, ó. Mas, amor, eu vou ler só o 18 para não ficar muito grande, que é para me soltar os sonhos. Só soltei um do arrebatamento, ó. Ó, disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe: Porque eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vocês entenderam o que é que Jesus mandou ela fazer? Jesus mandou ela falar com os irmãos dele, entendeu? Vai e fala com nossos irmãos, entendeu? Aí, do mesmo jeito, Jesus apareceu para mim, eu tô comunicando para vocês, entendeu? Deixa eu continuar mais, ó. Maria Madalena anunciou os discípulos que via o Senhor e que ele lhe disse estas coisas, entendeu, meus amores? Ela falou, nem eles acreditaram, avalia o povo de hoje em dia, né? Ontem eu fui para uma igreja, né? A povo ficou com a cara de espantado quando eu disse que Jesus tinha mandado uma mensagem para eles, aquela cara de incredulidade, igualmente o povo de Israel, né? Que Jesus estava lá no meio deles, eles não aceitaram Jesus, muito pelo contrário, maltrataram e judiaram. Ai, mira, porque tinha que acontecer. Até hoje o pessoal de Israel é desse jeito, não aceita Jesus
de maneira nenhuma. Tem uns que sim, tem uns que não. Vai pregar o evangelho lá em Israel, tem país que é proibido. Semana passada eu soube, né, tava passando nas redes sociais, que mataram não sei quantos cristãos num país aí fora. As coisas nas Santas Escrituras tá se cumprindo e as pessoas não estão nem acordando. Mas bora lá, né? Entreguei para vocês, né? Agora vamos lá porque eu ia falar para vocês. Bora pro segundo sonho, meus amores. Ó, eu sonhei que eu tava na beirada da praia, mas meus dois filhos, umas pessoas olhavam assim para as barracas, para a praia, tinha pessoas caminhando, né? Pessoas na beirada da água tomando banho, e meus filhos também. E eu tava assim, fora da água, né? Tava na areia. E meus amores, eu lá na areia, olhando meus filhos, né? Aí a água do mar, ela começava a recuar para dentro, ela começava a entrar para dentro, ela entrando para dentro, e eu só observando e aparecendo aquele buraco de mar. Aí, meus amores, quando eu vi aquilo dali, né, eu me aperriei. Eu corri foi onde meus filhos estavam, meus filhos não estavam nem aí. Eu corri foi onde eles estavam, bora, embora. O mar recuou. Quando ele voltar, você pode ter certeza que ele vai matar todo mundo. Aí, meus amores, eu corri, né, pra me sair, né. E as pessoas estavam lá tudo normal, eu chamando o pessoal, alarmando, né, chamando meus filhos, e as pessoas estavam fazendo de conta que não era nada. Aí eu peguei meus filhos, quando eu ia saindo da área da praia, eu olhei para trás. Na hora que eu olhei para trás, eu vi as pessoas tudo normal, parece que não estava nada acontecendo. Aí eu peguei e disse assim: quando o mar retornar, pode ter certeza que o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. Aí eu vim me embora. Quando eu chego na minha casa, tinha um olho muito, muito grande em cima da minha casa. Aí eu me acordei. Entendeu, meus amores? Agora bora pro quinto sonho. Meus amores, olha, sobre esse segundo sonho aí, vocês sabem que tem nas Santas Escrituras, né? Que agora, por último, né? Deus vai fazer, Jesus, né? Vai fazer, é Deus e Jesus, né? Vai fazer uma grande colheita na terra, né? A pessoa diz que é o arrebatamento. Como é que é o arrebatamento se não passa pela morte? A gente temos que passar da morte para a vida, entendeu? Aí, meus amores, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Esse aqui é um sonho de alerta. É um sonho que ainda não aconteceu, não, ainda vai acontecer. E eu peguei hoje nas Santas Escrituras tudo sobre esse sonho. E esse sonho aí ainda tem o restante desse sonho. Esse sonho que eu contei para vocês agora, eu vou contar o restante dele, porque eu sonhei esse sonho aí, depois eu sonhei outro sonho. Olha o outro sonho, o quinto sonho, que eu vi Jesus. As sandálias dele, as bordas do vestido dele, assim, acima da minha cabeça, e vi os anjos assim na minha frente. Ai, meus amores, deixa eu contar aqui pra vocês esse sonho. É o quinto sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava, era assim, como se estivesse entrando numa cidade. Aí nessa cidade tinha uma casa. Aí eu entrava nessa casa, meus dois filhos estavam lá dentro. Aí eu chegava lá, falava com eles, quando eu entrava, eu olhava tudo, na rua todinha, né? Tudo normal, tudo normal. Aí eu entrava, ia lá pra dentro, conversava com meus filhos, aí eu voltava lá pra fora, né? Quando eu chego lá fora, tudo que eu via normal, tava tudo destruído, tinha nada em pé. E eu, olhando para aquilo dali, tudo destruído, né? Aí eu peguei, olhei pro céu, na hora que eu olho pro céu, eu avistei três anjos na minha frente, assim, distante de mim, só uns 3 metros ou 4, né? Mas no ar. E quando eu fico assim, como se estivesse caçando Jesus. Na hora que eu olho pra cima assim de mim, eu avisto Jesus. Eu avistei assim, as sandálias dele, vi as sandálias e vi as bordas do vestido dele. Aí eu corri, chamei, eu não corri, eu fiquei lá e disse assim, Johnny, chamei meu filho, né? Johnny, vem aqui. Aí o Johnny vinha. Quando o Johnny chegava, aí ia logo se prostrar nos pés dele. Aí lá vinha o outro se prostrar nos pés dele. Aí, meus amores, eu disse assim, eu ficava escorada na parede e dizia assim, eu não subi com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí, né, eu peguei, olhei para o meu filho mais velho e disse assim: Jones, agora não há mais tempo. Em piscar de olho, ele vai sumir daí. Aí eu tiro a vista dos meus filhos e boto a vista em dois anjos que vai descendo para a terra. Esses dois anjos descem para a terra e toca o chão. Na hora que ele toca no chão, vai logo tocando fogo. Na hora que ele bota os pés no chão, vai logo tocando fogo na terra. E era dois anjos, um descia num canto, outro descia lá em outro canto. E tinha uns matos, assim, umas árvores secas, né?
E na Bíblia vocês sabem, né, que as árvores representam nós, né? Tinha as árvores secas, aí eles tocavam fogo nas árvores. Com a lavareda branca, com fogo meio assim azuladozinho. As coisas de Deus é maravilhosa. E, meus amores, quando eu tiro os olhos do anjo, que eu volto os olhos para onde eu tava, aquele canto, né? Aquele canto já não existia mais, era tudo destruído, só destruição. Eu já tava na porta do ônibus todo amarelo. Aí eu entrava nesse ônibus, aí eu dizia dentro desse ônibus, o, o ônibus, eu olhava para frente do ônibus, né? Da frente do ônibus eu não via areia, eu só via terra, 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 terra. E eu via uma pista mesmo no meio, e era só água. Quando a água cobria a pista, eu via só água, só era água, não via areia não, só era água. E quando eu olhar, a água era azul, azul não, era uma verdezinha, igualmente a água do mar, só que a água parada. E a pista mesmo no meio da água, mesmo no meio da água, a pista, só que ela não estava lá embaixo da água, ela já tava, a água passava por cima dela, né? Só que era rasa, né? E lá na frente tinha uma curva e uma correnteza por cima dessa curva. Aí eu dizia dentro do ônibus assim, não, ninguém vai passar ali, não, a gente vai morrer. Pode ter certeza, a gente vai morrer. E a gente passava, chegava lá no canto determinado. Nós descia uma mulher, descia o motorista, descia um menino, e descia eu. Eu pegava, fazia um chá para esse menino. Eu tinha umas, pegava as folhinhas verdes assim na minha mão, né? Fazia um chá para essa criança. E o motorista se sentava assim numa cadeira, a parede toda branca, né? Ele botava a cadeira assim, se sentava, ficava bem à vontade. E atrás assim tinha uma mesa, mas lá para trás tinha uma, assim, fosse uma janelazinha, né, para atender as pessoas. E a mulher começava a dar bebida ao motorista, começava a dar bebida ao motorista. E eu ficava inquieta, né? Eu disse, se a gente for, eu dizia assim, se a gente for voltar para aquele canto, com esse motorista do jeito que ele tá, nós não morrimos da primeira vez, não, mas na segunda vez pode ter certeza que nós morremos. Eu dizia desse jeito, né? E ficava inquieta, inquieta, e a mulher dando bebida ao homem, dando bebida ao motorista, e parece que nós nem ia voltar para aquele canto. Graças a Deus eu me acordei. Ai, meus amores, eu entrego para vocês. É o sonho de uma grande destruição, algo que ainda vai acontecer, né? Só que eu tô nas redes sociais, tô alertando, tô avisando. Esse sonho tem quase tudo a ver com esse outro que eu acabei de contar para vocês. Vocês prestaram atenção? Ah, o mar recuou, não foi? Então, nesse segundo sonho que eu falei para vocês, o mar tinha recuado, tinha entrado para dentro. Quando ele voltou, ele volta, né, com aquela onda medonha, mas depois ele vai ficar bem calmozinho. Tudo cheio d'água, tudo calmo. A destruição. É só vocês acordar, vocês alerta. Eu não tô na internet porque é para fazer a minha vontade, não, eu tô aqui na internet para fazer a vontade de Deus. O que Deus ordena, eu tô fazendo. Meus amores, entreguei para vocês, agora eu vou entregar. é, Meus amores, é tão grande, eu vou ter que fazer outro vídeo. Vou entregar as Santas Escrituras, justamente falando dessas coisas que tá escrito nas Santas Escrituras, tá escrito. E as pessoas não lê as Santas Escrituras, não faz de conta, né? E vê as coisas no meio do mundo, vê como é que a natureza está se comportando, mas elas não acreditam, elas não estão nem aí. Elas só vão acreditar quando elas já estão passando, quando não estão passando mais, não tem mais jeito, né? Jesus disse que o quê? A volta dele seria igual no tempo do dilúvio. Então, o povo não acredita, a gente está falando, conversando, o povo não acredita. Daqui a pouco Jesus chega e as pessoas ainda estão ainda tá para acreditar, vai acreditar porque vai ver, é mesmo. Bem que disseram que Jesus está voltando. Por isso que eu digo, vigia. E vocês sabem que tem escrito nas Santas Escrituras, que todo olho verá. Bora lá? Ó, meus amores, eu soltei 3 sonhos para vocês. Vou soltar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo para soltar, ó. Ezequiel 20, Ezequiel 26, aí eu vou começar no versículo 26, aí vou indo soltando os versículos que tem tudo a ver com esse sonho, entendeu? Para vocês, está tudo aqui na Santa Escritura. A visão eu tô soltando, né? É porque, meus amores, o pecado foi muito grande contra Deus, né? Foi muita injustiça. Esses 2 anos estão pedindo mesmo assim a justiça de Deus na terra, por causa que o pecado dominou o mundo. Dominou o mundo o pecado. E Deus não está mais tolerando isso, não.
Bora lá, né. Glória a Deus.